Nós tivemos tantas coisas maravilhosas esta noite que eu acho que não precisamos de um sermão. E minha mensagem será breve. Mas eu quero que todos curvem suas cabeças para um momento de oração. Para muitos de vocês que estão ouvindo, esta é uma hora em que vocês estão na encruzilhada de suas vidas. E vocês terão que fazer uma escolha nesta noite. O que vocês vão fazer? Vocês continuarão na estrada larga que leva à perdição, ou vocês mudarão e seguirão pelo caminho estreito que leva à vida eterna? Esta é a escolha que só vocês podem fazer. Deus pode tocar você, Ele pode te ajudar, seu espírito pode te convencer, seu espírito pode te governar, mas só você pode fazer essa escolha. Deus te deu a habilidade de fazer esta escolha. Você é livre para escolher. No que diz respeito a aceitar ou rejeitar a oferta de Deus de perdão e céu, você tem que fazer esta escolha nesta noite. Quando você ouvir a mensagem como você ouvirá nesta noite, como você já ouviu nas músicas e palavras, sua responsabilidade é 10.000 vezes maior. Assim será pedido muito de quem recebe muito. É muito importante que você ouça cuidadosamente e que você responda à chamada de Cristo. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do julgamento, e que eles digam sim para Cristo nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, nesta noite, eu peço que se junte a mim na leitura do 9º capítulo do livro de Hebreus. O 9º capítulo do livro de Hebreus. E em uma frase daquela passagem, eu quero que usemos como nosso texto nesta noite. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Nós lemos recentemente nos jornais sobre os guardas vermelhos da China marchando pelas ruas de Pequim gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era: sem derramamento de sangue, não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue, não pode haver revolução. O ex-presidente do corpo de estudantes da Universidade da Califórnia, que agora é um cristão, disse a um dos meus associados recentemente que o sangue é o símbolo da revolução mundial. E ele disse que em muitos campos da universidade atualmente, o sangue tem se tornado o símbolo de revolução. E ele declarou que ele nunca teria se tornado cristão se não tivesse escutado a mensagem que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu estou certo de que todos nós lembramos daquela trágica noite que o senador Kennedy foi morto no Hotel Ambassador aqui em Los Angeles. Eu acho que todos nós lembramos de ter visto aquela piscina de sangue no chão pela televisão. Ou quando o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas, e quando a senhora Kennedy voltou para Washington e o sangue ainda estava em seu vestido. Ou o sangue de Martin Luther King, como ele estava naquela varanda, naquele motel em Memphis, Tennessee. Sangue! E é muito interessante que quase todas as religiões do mundo têm usado o sangue como um símbolo, ou têm usado o sangue como um símbolo para seu Deus ou seus deuses. Eu me lembro quando estava na faculdade, eu fiz minha faculdade em antropologia e minha tese foi sobre o sangue de outras religiões. E é muito difícil encontrar uma religião no mundo que não utilize sacrifício de sangue. Por exemplo, os índios astecas, lá na América do Sul, no Peru, que matavam 20.000 pessoas todos os anos em seus altares para fazer sacrifícios para seus deuses. De onde eles tiraram essa ideia? Ou no Havaí, não faz muito tempo que lemos nos jornais
que eles ofereciam sacrifícios humanos para o vulcão. E eu estava em Moscou há algum tempo atrás, e eu perguntei à minha guia o porquê das estrelas vermelhas. O que significa a estrela vermelha com suas 5 pontas? E ela disse, você não sabe? Eu disse não. Ela disse, a estrela vermelha tem a ver com os 5 continentes do mundo. E o vermelho tem a ver com o sangue, que tem que ser derramado antes de todos os continentes do mundo se tornarem socialistas. Em nossos jornais, nós lemos todos os dias sobre o sangue sendo derramado no Vietnã. Aqui mesmo em Orange County, nós lemos sobre um monte de pessoas que todos os anos são mortas nas estradas. Sangue derramado. O crime que é cometido, o sangue é derramado. Um dos livros mais populares nos últimos anos é o livro de Truman Capote, A Sangue Frio. Há algo que nos afasta, mas há algo que nos fascina sobre o sangue. E quando nós pegamos a Bíblia, muitas pessoas se espantam que há sangue de Gênesis ao Apocalipse. Por que há tanto sangue na Bíblia? Eu já me fiz muito esta pergunta, de fato era um período na minha vida. Isso foi uma pedra no caminho. Por que havia tanto sangue? Porque os judeus ofereciam milhares de animais todos os anos em seus altares para aparentemente acalmar um Deus furioso. Por que damos tanta importância ao sangue de Jesus Cristo? Porque todo o Novo Testamento da Bíblia você toma conhecimento do sangue de Jesus Cristo. Toda vez que você pega o pão e o vinho durante a ceia na sua igreja, você é lembrado do corpo que foi castigado e do sangue que foi derramado. E o vinho que você usa na ceia da sua igreja é simbólico do sangue que foi derramado na cruz. De onde veio essa ideia? Quando você lê o livro de Levíticos, capítulo 17, verso 11, diz: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. E é por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa reparar os pecados, você precisa de perdão. Você precisa se reconciliar com Deus. E só existe uma forma de você fazer isso, é através do sangue de Jesus. Bem, a questão que vem a mim nesta noite é: por que o sangue? Por que Deus não usou outra coisa? Por que Deus exige sangue? Sabe que a ciência ainda não descobriu o que a vida realmente é. Existem pessoas que acham que dentro de alguns anos a ciência será capaz de fazer um ser humano, mas eles estão errados. Eles podem conseguir fazer um corpo ou um cérebro, mas eles nunca serão capazes de fazer um espírito ou uma alma. E isso é o que diferencia um humano de um animal. O homem tem um espírito feito à imagem de Deus. Nós vivemos em um corpo, temporariamente em um corpo, mas nosso espírito, nossa alma são eternos, feitos à imagem de Deus. Bem, nosso sangue circula a cada 23 segundos, de forma que cada célula do corpo é constantemente alimentada, limpa ao mesmo tempo. O sangue retira todas as impurezas, sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composto da vida do corpo. E cada um de nós aqui nesta noite, negro, branco, vermelho, amarelo, rico ou pobre, somos todos ligados. Somos ligados por sangue. Com Adão, Deus fez de um único sangue todas as nações de homens que habitam na face da terra. Todos nós temos uma origem comum em Adão. Todos nós temos o mesmo sangue, o mesmo parentesco de sangue. Melvin é meu irmão.
Mas todos vocês são meus irmãos e irmãs pela criação. E em um sentido especial, se você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãs, membros de um corpo especial, chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre nas minhas veias. E não importa se você é negro ou branco, judeu ou gentio, pagão ou culto, é o sangue de Adão que te causa o problema. Porque veja que o sangue carrega a sentença de morte. A corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada de pecado. E as Escrituras dizem em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Deus disse a Adão e Eva, no dia em que vocês se rebelarem contra mim, no dia em que vocês comerem deste fruto que eu digo para não comerem, se vocês comerem, se vocês se rebelarem, vocês morrerão. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus, e então a sentença de morte caiu sobre ele. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. Separação de Deus, julgamento, inferno, separado de Deus e da vida de Deus, por causa do pecado de Adão. Eu sou parente de Adão, eu sou filho de Adão. Por meio de um só homem, por meio do homem Adão, o pecado entrou no mundo. E quando Adão caiu, da graça de Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje, a sentença de morte paira pesadamente sobre nosso mundo. Cada cemitério testifica que cada pessoa tem de morrer uma vez. Mas essa é só uma morte. Há outras duas mortes na Bíblia. Morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas suas almas estão mortas em relação a Deus. E você não encontra felicidade, paz, segurança e satisfação nesta vida. Você pode se tornar rico, você pode se tornar poderoso, você pode se tornar popular, você pode ter tudo das coisas materiais, mas você não tem nenhuma realização, nenhuma satisfação e nenhuma alegria. E muitas pessoas vão por todo lugar procurando por algo que nunca encontram. Por quê? Porque você está morto espiritualmente, você está separado de Deus. Agora, a terceira morte é chamada na Bíblia de a segunda morte ou morte eterna. Isso significa que quando você morre, seu espírito continua vivo, mas você está separado de Deus. Estas são as mortes, a espiritual e a eterna. Bem, o homem sofre de envenenamento de sangue. Existe uma doença do sangue que nós não sabemos muito a respeito, chamada de leucemia. Muitas pessoas morrem todos os anos de leucemia, mas existe uma outra doença que é fatal a toda a raça humana. No sangue. Chamada de pecado. E ele nos envenenou. E a sentença é a morte. Bem, como nos purificamos dos nossos pecados? Nós voltamos diretamente para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e se rebelaram contra Deus, Deus poderia ter explodido este planeta e o universo dificilmente o teria conhecido. Ele poderia ter varrido este planeta do mapa, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Deus nunca desejou que ninguém fosse destruído, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Deus disse: eu te amo, Adão, eu te amo, Eva, eu quero salvá-los, eu quero salvar seus filhos e os filhos deles. E então Deus começou um magnífico e maravilhoso plano para salvá-los. E o que ele fez com Adão? Quando ele encontrou Adão, Adão e Eva estavam nus. Agora, não há nada errado com a nudez. O Dr. David Hubbard está aqui na plataforma, presidente do seminário Fuller. Ele escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. Bem no começo, a nudez foi a escolha de Deus, mas ela se tornou deturpada e distorcida por causa do pecado. E o homem se vestiu envergonhado, porque então ele teve consciência. Ele não era mais inocente. E o homem se escondeu de Deus. Ele tentou costurar folhas de figueira e se esconder, mas ele não conseguiu. Muitos de vocês nesta noite estão costurando folhas de figueira e estão tentando se esconder.
Vocês esperam que, por causa da vida bastante decente que levam, e porque vocês tratam bem os outros, e porque talvez vocês pertencem a uma igreja, e talvez porque vocês foram batizados, e com todas essas coisas você poderá de alguma forma evitar Deus, que de alguma forma você poderá ir para o céu. Você está costurando folhas de figueira, tentando resolver sua própria salvação. A Bíblia diz, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Você não pode se salvar. Você não pode conquistar o seu caminho. Você não pode comprar o seu caminho. Todo o dinheiro em Orange County não poderia comprar a entrada de um cidadão de Orange County no céu. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus foi no campo, matou alguns animais e com as peles fez roupa para eles. Ele derramou sangue. E ele estava ensinando o homem que daquele momento em diante não haveria perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Vejamos Caim e Abel. Eles foram os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Deus queria que eles o adorassem. E Abel trouxe um sacrifício de sangue. Caim trouxe um sacrifício de vegetais. Ele disse, eu vou trazer o melhor sacrifício que Deus já teve. E ele trouxe um sacrifício de vegetais. E é muito interessante, Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Porque Abel veio pelo sangue. E você pode ir de capítulo a capítulo através da Bíblia e você vai encontrar a mesma história. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz, Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. Lembre-se da história de Abraão e Isaque. Abraão e Sara tinham esperado por um menino, e por um milagre um menino nasceu, e eles o chamaram de Isaque. E quando ele era apenas um garoto, Deus disse, Abraão, eu quero que você vá e ofereça Isaque como um sacrifício no altar. Quantos de vocês pegariam seus meninos e enfiariam uma faca nele se Deus pedisse? E é isso que Deus pediu para Abraão fazer. Você diz, quão cruel, quão pagão, quão primitivo, quão bruto. Deus estava ensinando uma lição a Abraão. E sem questionar, Abraão pegou o seu menino e foram para o Monte Moriá, onde hoje Jerusalém está localizada. E lá amarrou seu filho sobre o altar. Levantou sua mão com uma faca. E ele ia enfiar no coração de seu filho, sob o comando de Deus. Quando Deus parou sua mão no ar, Abraão olhou de volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício, em lugar de seu filho. Deus estava dizendo, Abraão, aquele carneiro deve ser oferecido no lugar do seu filho. Deus estava apontando para o dia, centenas de anos no futuro, quando ele ofereceria o seu próprio filho como o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Você se lembra daquela noite no Egito? Deus disse, eu vou destruir todos os primogênitos do Egito como julgamento. E ele disse, eu quero que todos vocês israelitas peguem um cordeiro e matem o cordeiro. E então peguem o sangue e passem no batente das portas. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. E eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar. E então não trarei o julgamento para nenhuma casa que tenha o sangue lá. Não é quando eu olhar suas boas intenções, não é quando eu olhar para suas lágrimas, não é quando eu olhar para suas obras. Eu passarei por vocês sem parar quando eu olhar o sangue. E eu posso ver aquela noite no Egito, um pai, ele mata o cordeiro, ele coloca o sangue no batente da porta. E então a pequena família se junta para comer e o filho mais velho está muito tenso e muito nervoso. E ele diz, pai, eu não tenho vivido uma vida muito correta. E pai, eu falei com o Senhor e falei com Deus. E eu não tenho sido muito religioso. Mas pai, tem certeza de que o sangue é suficiente? Tem certeza de que o sangue está lá?
E o pai olha para o seu filho mais velho e diz: filho, Deus não disse quão bom você deveria ser. Ele disse: quando eu vir o sangue, eu passarei por vocês sem parar. E naquela noite, cada família israelita foi salva. Se o sangue estivesse lá. Aí você diz: isso é bobagem. Isso é exatamente o que a Bíblia diz sobre a cruz de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue por todos os nossos pecados, nós dizemos: isso é bobagem, isso é ridículo. Nós tentamos explicar, tentamos racionalizar. Nós não somos capazes. A Bíblia diz que para o mundo pagão, para o mundo que está longe de Cristo, é loucura, é ridículo, é estupidez, é idiotice. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Porque Deus escolheu o sangue. Eu acho que um dos motivos é nos ensinar quão feio é o pecado. Veja que nós diminuímos o pecado. Nós não levamos o pecado a sério. O sangue é algo repulsivo. No momento em que vemos o sangue, nós nos afastamos dele. E o sangue sempre nos lembra dos nossos pecados. Quando eu vejo o sangue de Cristo, eu sou lembrado que sou um pecador e eu sou lembrado de que Deus me ama. Eu me afasto. Ele me enoja. E esse é o jeito que o pecado é à vista de Deus. Ele enoja Deus, ele se afasta dos nossos pecados. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vocês sem parar. E veja o Novo Testamento. Nosso Senhor estava chorando de pena de Jerusalém, estava suando gotas de sangue no jardim, e então na cruz ele estava morrendo, e o sangue corria pela sua face, e pelas suas mãos, pelo seu lado e pelos seus pés. Por 14 vezes ele previu a sua própria morte. Ele disse a Nicodemos: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. O sangue de Cristo é mencionado no Novo Testamento 255 vezes. Por quê? A Bíblia diz, em primeiro lugar, o sangue resgata, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A salvação é gratuita para você, mas custou para Deus o Filho dele, que derramou o sangue dele prontamente, voluntariamente, por você. E a palavra resgate significa comprar de volta. Por que você precisa ser comprado de volta? Porque a Bíblia diz que você é um escravo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. Disse Jesus em João 8,34. Quanto de vocês aqui nesta noite são escravos de algum hábito? São escravos do orgulho? São escravos da inveja? Escravos do preconceito? Você não tem que ter preconceito contra os negros. Você gostaria de se libertar disso, mas você tem. Escravo de algum secreto, pecado sexual, que ninguém sabe nada a respeito. Você gostaria de se libertar, mas você não consegue. Você está ligado. Escravo de alguma droga. Você tenta esconder, mas está lá e você sabe. Aquela coisa secreta bem lá no fundo, você é escravo. Você não consegue se libertar. Jesus disse que nós somos escravos do pecado e ele disse: eu vim para te comprar de volta e eu dei o meu sangue para te comprar de volta. E ele pode te libertar nesta noite. Ele pode te dar paz, alegria e certeza que você nunca conheceu antes, se você deixá-lo. Você se lembra do livro Escravos do Desejo, de Somerset Maugham? Como você rejeita Deus e se torna escravo do pecado? Quantos de vocês aqui nesta noite têm feito o mesmo? Vocês não rejeitaram Deus abertamente, como Somerset Maugham fez, mas através da sua vida, pelo seu jeito que você vive e pelas suas atitudes, você realmente o rejeita. E você é um escravo nesta noite. Você gostaria de se libertar. Ele morreu para libertar você.
Segundo ponto, a Bíblia ensina que nós somos declarados justos pelo sangue de Cristo. Romanos 5:9, fomos declarados justos pelo sangue de Cristo. Com toda certeza, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O que significa ser declarado justo? Significa ser declarado justo. Como se eu nunca tivesse pecado. Ser colocado ao lado de Deus como se nunca tivesse cometido nenhum pecado. Bem, pense sobre isso por um momento. Deus não apenas te perdoa. Ah, você gostaria de ser perdoado, mas ele faz mais do que isso, ele te declara justo. Como se o pecado nunca tivesse sido cometido. E isso é feito pelo sangue de Cristo. Somos declarados justos pelo sangue de Cristo. Não me pergunte como, eu não sei. Eu aceito isto pela fé. E eu quero te dizer uma coisa. Quando eu chegar na entrada do céu, eu não vou dizer, Senhor, meu nome é Billy Graham, eu era aquele pregador lá em Anaheim. Eu vou dizer, Senhor, estou aqui alegando nada além do sangue. Esta é a minha única senha. A cruz, onde minha salvação foi realizada. Mais do que perdão, Deus te faz nesta noite mais limpo e puro do que qualquer virgem que já viveu à sua vista. Quando você estiver diante de Deus, a Bíblia diz, ele não pode nem mesmo se lembrar dos seus pecados. Pense nisso. Você pode se lembrar deles, mas Deus nem mesmo se lembra deles. Você é declarado justo, como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. E então a Bíblia diz que o sangue nos faz todos iguais. Uma língua, um idioma, uma raça. Percebe que quando você vem para Cristo, você se torna membro de um único corpo. Que maravilhoso é ser membro do corpo de Cristo. De todas as línguas do mundo e todas as raças do mundo, Deus neste momento está reunindo pessoas pelo seu nome. E eles estão lá aos milhares e de lugares que você nunca sonhou. E se a porta pode ser aberta, enquanto Deus olha para a China, nós pensamos que a China hoje é um campo missionário fechado. Mas se você pudesse ver a China como Deus vê, você veria que Deus tem o seu povo aqui, lá e em todo lugar. E eu suspeito que um dia, quando a cortina for levantada, nós escutaremos histórias de avivamento na China que o mundo não conhecia. E eu tenho certeza que isto é verdade na Europa Oriental esta noite. Deus está trabalhando. Nós somos membros do mesmo corpo. E quando eu encontro cristãos, neste verão passado eu encontrei cristãos de cada país da Europa Oriental. Eu encontrei alguns da Rússia, encontrei alguns da Checoslováquia, da Bulgária e da Romênia e da Hungria. Eu encontrei cristãos de todos aqueles países, exceto da Albânia. E eu estava lá, irmão, no momento que eu os encontrei. De fato, no momento que eu os encontrava, um deles, eles começaram a chorar. Era muito emocionante ver isso. E quando eu falei para milhares de líderes na Europa Oriental, neste último verão, eles choravam toda vez em que eu falava com eles. Histórias de avivamento. Membros do mesmo corpo. Eu não conseguia falar o idioma deles, mas eu era membro do mesmo corpo. Nós estávamos unidos, nós éramos irmãos de sangue, pelo sangue de Cristo. Há uma aliança de sangue ao redor deste planeta que nenhum poder político poderá jamais quebrar. É um reino maior que os Estados Unidos, maior que a Rússia, maior do que a China. É o reino de Deus. E nós somos membros pelo sangue. E o sangue de Cristo traz a paz. Colossenses 1:20, ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz. Nós vivemos em um mundo em guerra. E a sombra de uma terceira guerra mundial paira sobre todo mundo. Mas o tipo de guerra que se fala aqui é a guerra que está acontecendo entre Deus e o pecado do homem. Deus fez as pazes através do sangue de Cristo na cruz. Ele fez as pazes entre você e Deus. Não seria maravilhoso ir para a cama nesta noite, sabendo que todos os seus pecados foram perdoados? Sabendo que você foi declarado justo à vista de Deus e que você tem a paz de Deus em seu coração? A Bíblia diz que o sangue limpa.
Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Cristo reconcilia. Nós temos bancos de sangue. E eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu fui operado e eu estava quase morrendo e eles fizeram transfusão de sangue. E eu agradeci por aquelas bolsas de sangue. Nesta noite tem um banco de sangue e que nós podemos nos candidatar pela fé e que vai tirar a nossa culpa e o nosso pecado. Transplante de coração são a sensação médica da nossa era. E 2 fatores determinam sucesso ou falha do transplante de coração. Primeiro, tem que ter um doador. Nós temos um doador eterno, um doador celestial, Jesus Cristo, que morreu por você e que deu sangue e o coração dele por você. Segundo ponto, o paciente pode aceitar ou rejeitar o coração que ele recebe. E o maior problema que eles estão encontrando agora é a rejeição. Nesta noite, Deus te deu o poder de aceitar ou rejeitar. Eu tenho certeza que, quando acontece o transplante de coração, o paciente não entende todas as questões científicas envolvidas e tudo que vai ser feito. Talvez nem mesmo o médico entenda tudo. Neste caso, eu sei que eu também não entendo tudo. E em nenhum lugar na Bíblia diz que você deve saber tudo, ou que você tem que entender tudo. A Bíblia diz que você deve vir pela simples fé infantil. E esta é a razão pela qual Jesus disse que você deve vir como uma simples criança. Ele disse, se você um dia se converter, você deve vir como uma simples criança. Porque se você tentar vir como um homem já crescido e tentar intelectualizar o seu caminho e usar a lógica a cada passo, você vai tropeçar. Porque Deus não nos permitiu conhecê-lo apenas pela sabedoria. Você tem que vir pelo que para muitos é a loucura do Evangelho. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Em outras palavras, você tem que aceitar se tornar um tolo pelo amor de Cristo e recebê-lo pela fé e fazer algo que possa parecer um tanto ridículo, como Moisés levantando aquela cobra de bronze no deserto, como se aquilo pudesse curar qualquer um, ou como se tivesse alguma qualidade médica, e não tinha nenhuma. Mas Deus queria que aquilo fosse um símbolo de fé. Veja, Deus quer que você o agrade com fé. A fé agrada a Deus mais do que qualquer outra coisa. Tenha fé em Cristo. Tenha fé que Ele morreu por você. Tenha fé que Ele ressuscitou. Receba Cristo e diga, eu vou depositar toda a minha esperança e confiança nele. E então algo sobrenatural acontece dentro de você que nenhum de nós consegue explicar. Você nasce de novo, a vida se torna nova e diferente, você tem um novo poder, uma nova capacidade de encarar a vida deste momento em diante. E eu vou te pedir nesta noite que você receba Cristo. Pai, mãe, moço e moça, você precisa de Cristo no seu coração nesta noite, você precisa ter seus pecados perdoados. Você quer ser declarado justo à vista de Deus nesta noite. Você quer ser limpo nesta noite. Você quer confiar no sangue, somente no sangue de Cristo para a sua salvação. E você quer ter sua vida mudada. E você quer aceitá-lo e recebê-lo nesta noite como seu Senhor e Salvador. Você pode ser um membro da igreja, você pode ter um cargo na igreja, você pode ser católico, protestante ou judeu, você pode nem mesmo ter religião. Mas Deus falou com você nesta noite. E você precisa de Cristo, você precisa recebê-lo. E você precisa ter certeza de que está pronto para encontrar Deus. Eu vou te pedir para fazer algo difícil. Eu vou pedir para vocês se levantarem de seus assentos. Centenas de vocês por todo este estádio. Que venham e fiquem aqui neste lugar. E que digam, ao ouvir, eu recebo Cristo em meu coração. Se você veio com amigos ou parentes, eles esperarão. Se você veio em um ônibus, eles esperarão. Porque eu peço para vir adiante? Por causa da pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento. Ele chamou em público. Ele poderia ter dito para o homem com a mão aleijada, esteja curado, mas ele não fez isso. Ele disse, estenda a mão. Ele queria que ele fizesse algo. Ele disse, mas aquele que me negar publicamente, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. De lá daquela galeria vai levar 3 minutos. Da segunda, 2 minutos. Daqui de baixo, 1 minuto. Não deixe a distância te afastar de Cristo. Venha agora mesmo. Homens, mulheres e jovens, centenas de vocês, levantem-se.
Se você veio com um amigo, traga-o com você e venha. Apenas levante-se e venha. E depois que todos vocês vierem, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma palavra para vocês, eu vou orar por vocês, vou te dar um livro, um conselheiro vai falar com vocês e então você poderá voltar e se juntar aos seus amigos. Isso é tudo, muito simples, mas muito importante. Pode ser a mudança da sua vida, iniciar a vida em uma nova direção. E eu vou pedir para ninguém deixar o estádio, apenas permaneça quieto e em oração. Muitas pessoas já estão vindo. Levante-se e venha rápido, agora mesmo. Você que está assistindo este vídeo, pode ver centenas de pessoas estão vindo de todos os lugares deste grande estádio de Anaheim para receber Cristo e ter certeza de que seus pecados foram perdoados, para ter certeza de que eles foram declarados justos à vista de Deus. Eles querem que Deus fale no coração deles. Você pode fazer este mesmo compromisso agora mesmo, de onde estiver. Se você quiser receber Cristo no seu coração, dobre sua cabeça agora mesmo e peça para Cristo entrar e Ele entrará. Boa noite e que Deus te abençoe. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!